Mateus capítulo 6, só a primeira parte desse versículo que nos conduz ao que queremos meditar, refletir com você nesse dia especial, nesse culto especial, nesse início de semana especial. Mateus capítulo 6, só a primeira parte do versículo 9, que vai até os 2 pontos. Vamos ler? Portanto, vós orareis assim. Palavras do Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Quando os seus seguidores foram influenciados por muitas orações ou maneiras de orações, Jesus Cristo se volta para os seus e diz: vocês, meus discípulos, vão orar assim. Antes de falar desse texto propriamente, do contexto dele, nós estamos iniciando a Semana Universal de Oração, ou Semana Mundial de Oração. E esse é um evento importante porque ano após ano, no calendário cristão evangélico, as igrejas, muitas denominações, dedicam a primeira semana completa do ano novo para orar. Neste ano, a Semana Universal de Oração, então, se formos contar a semana completa, do primeiro dia até o 7º dia, contando domingo, é claro, começa hoje, dia 2, e terminará no dia 7 desse mês de janeiro. Semana Universal de Oração foi abraçada pelo calendário presbiteriano, então faz parte das datas oficiais comemoradas pela IPB. Sendo assim, temos muitas igrejas, mas muitas igrejas presbiterianas hoje, já começando essa caminhada de oração, caminhando o seu processo de Senhor, esse ano é teu, entregamos esse ano nas tuas mãos. Vamos orar pela igreja, pelo mundo, pelo país, pelos missionários, orar por aquelas regiões onde as missões são mais perigosas, porque temos hoje, sim, missionários e missionárias presos, porque estão ali para pregar o Evangelho, por causa do Evangelho que eles estão sofrendo. Eles não estão sofrendo por outra razão, senão Cristo Jesus, porque eles estão ali para pregar o Evangelho do Senhor. Então, nessa semana, estaremos dedicando tempo de oração como igreja aqui no nosso templo. Vai terminar dia 7, porque dia 7 faz parte do nosso calendário também de comemoração da IPB, Dia da Liberdade de Culto, onde nós agradecemos a Deus, porque em nosso país nós temos liberdade de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Mais tarde vamos ter problemas? Possivelmente. Contudo, agora adoramos a Deus, porque nós temos liberdade de nos reunir, de estarmos na igreja adorando, buscando a Deus, e de fora também darmos o nosso testemunho. Falarmos do que cremos, de como devemos viver uma vida que agrada a Deus. Louvado seja o Senhor Deus, porque temos essa liberdade ainda, ou por enquanto. Falando de oração, queridos, você já sabe que todo tempo, todo momento é tempo de oração. Todo tempo, todo momento é momento de buscar a Deus, de buscar a presença de Deus, de buscar a direção de Deus, porque é muito fácil nós desviamos da vontade dele. Muito fácil nós somos confundidos e nós somos atordoados por muitas vontades, quer sejam do nosso coração carnal, quer seja da sociedade que está à nossa volta, quer sejam de pessoas que nós amamos e queremos bem, mas a vontade deles são contra a vontade de Deus, e isso dá uma anuviada em nós. Coloca uma neblina, parece, diante dos nossos olhos, e facilmente podemos nos desviar daquilo que Deus propõe para nós. Por isso, é vigiar sem cessar, é orar sem cessar. Por isso, o tempo da oração é todo tempo, é todo momento. E falamos isso, e entendemos isso porque essa vida de oração, porque a oração é um meio de graça dado a nós por Deus, para que nós alcancemos força para caminhar e tenhamos experiência de vitórias. A oração, por oração, ela não é nada. A oração só tem poder, só tem valor por causa de quem e a quem nós oramos. Por isso é muito certo perguntar: existe oração verdadeira e oração falsa? Existe oração certa e oração errada? Existe oração que funciona e oração que não funciona?
Não quero falar se existe oração poderosa. Porque oração por si mesma não tem poder. Quem tem poder é a pessoa a quem você ora, a quem você busca, em quem você confia. Se nós confiamos em alguém que não tem poder nenhum, que não tem ação nenhuma, a oração vai ser só um ato que, por um acaso, pode acontecer que dá certo, por um acaso pode acontecer que dá errado. Para Deus não. Para Deus não tem acaso. Existe então oração verdadeira, falsa, certa e errada? Olha o texto aí de Mateus capítulo 6. Olha o contexto de Mateus capítulo 6 e relembre que Jesus Cristo aí está falando com a multidão, com muitas pessoas, e ele começa a direcionar seu ensinamento usando o exemplo dos religiosos da sua época. Aí no capítulo 6 você vai encontrar Jesus Cristo falando dos fariseus, da oração dos fariseus, da oração dos gentios. E ele vai usar esses dois exemplos para mostrar como é uma oração equivocada, como é uma oração errada, como é uma oração que não agrada a Deus. Então Jesus Cristo ensina aí, nesse contexto, o como se deve orar. E aí nós temos então, a partir do verso 9, Jesus Cristo dizendo, olha, vocês vão orar assim. E aí nós temos o que nós chamamos de oração do Pai Nosso, oração dominical. Ele vai nos dar um modelo de uma oração verdadeira, de uma oração cristã, ou seja, oração dos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus tem um modelo de oração e tem uma forma de oração, para viver em oração. E assim Jesus Cristo ensinou então aos seus discípulos, por exemplo, que a oração do cristão, não pode ser hipócrita. Verso 5 e verso 6. Quando se fala em hipocrisia, queridos, primeiramente, não pense só do lado negativo da hipocrisia como um xingamento. Porque hoje a palavra hipócrita parece é um xingar. Se você for chamar de hipócrita, estão te xingando. Mas naquela época não era tão pesado assim, porque hipócrita é um artista, é um ator. É uma pessoa que finge uma vida ou vive uma vida que não é a dele. Se faz de um personagem diante das pessoas, mas verdadeiramente ela não é daquele jeito. Então, não tendo tanto peso do negativo, mas trazendo a realidade de algo que não é, de algo que é falso. E a oração do cristão, ela não é hipócrita. Verso 5, verso 6, Jesus diz, quando você orar, você não pode ser como os hipócritas, aquelas pessoas que vestem uma roupa de religiosidade e até sacrificam o seu corpo, ralam seus joelhos. Ou aqueles que gostam de mostrar que estão orando, de mostrar que tem uma vida religiosa nas igrejas, sinagogas, está aí no texto. Vão para os cantos das praças e se mostram religiosas, piedosas, mas só fazem isso para serem vistos pelos homens, admirados pelas pessoas. Ou no seu jeito de orar, ou no seu jeito de se comportar na oração. Fazem de uma maneira porque elas querem que as pessoas vejam e admirem. E falem, ó que fé, ó que oração, ó que pessoa piedosa. Elas não estão preocupadas no que estão falando, como estão falando com Deus. E Jesus Cristo diz que essas pessoas vão receber a sua recompensa. O que elas estão buscando na oração? Serem reconhecidas pelos outros? Receberem tapinhas nas costas pelos outros? Então, elas vão receber. Porque nós fazemos isso. Nós muitos, nossa, que oração bonita. Nossa, como você é uma pessoa que ora mesmo. Nossa, a sua vida de oração é assim? Então, estamos afagando o ego dessa pessoa. Elas receberam o que elas querem. Mas Jesus Cristo fala para nós que queremos orar de verdade, que queremos ter uma vida de oração. Verso 6. Você, porém, quando você orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Ou seja, o importante é o que você ora em segredo para com Deus. Orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Não está dizendo aqui que toda oração tem que ser feita dentro do quarto sozinho, no meio do mato sozinho, em cima do monte sozinho, não. Mas está dando ênfase aqui a essa oração que sai do coração, que ninguém vê, só Deus vê. É essa motivação que sai do coração, que ninguém vê, só Deus vê.
Se alguém falar assim, nossa, você orou tão feio. Tá, eu orei feio para você. Mas não estou orando para você. Eu estou orando para o Pai. Não, mas você usa palavras tão simples. Você... Tudo bem, mas é o meu jeito de falar com o meu Pai. Você tem o seu jeito. Não se preocupe quando você estiver em público, como o público vai receber a sua oração. Se preocupe como Deus vai receber a sua oração, oração que sai do coração. Por que Jesus Cristo fala isso? Pois a oração do cristão, ela não busca aparecer para os outros. Ela não busca atrair atenção para si mesma. Olha como eu oro, olha como é a minha oração. Não, ela não está buscando isso. A oração do cristão não está em busca da autopromoção. A oração do cristão não quer glorificar o ego, mas quer glorificar a Deus. É por isso que quando lemos esse versículo entendemos que a verdadeira oração, a oração do cristão, ela é feita com discrição. Ela é feita muitas vezes em secreto. As palavras que sejam bonitas ao falar para que os outros ouçam, mas existe uma discrição, existe algo em secreto que motiva o coração para orar daquela maneira, para agradar a Deus e chegar até Deus. É para o Pai ouvir, é para o Pai recompensar essa oração. Jesus Cristo então ensinando ali os seus discípulos, ele fala, olha, na sua oração você tem que ser verdadeiro, verdadeiro no seu interior, no seu coração, e não ser como aqueles que são fingidos, que travestem uma vida espiritual que não tem, uma intimidade com Deus que não tem. Eles só querem o aplauso das pessoas. Mas não para por aí não. Jesus Cristo continua ensinando os seus discípulos, e ele diz assim, que a oração dos seus discípulos, do cristão, ela não pode ser mecânica também. Não sei se você já viu alguma religião, algumas religiões, cuja oração é feita rodando o cilindro. A pessoa não ora. No cilindro existe uma oração, e a pessoa vai e roda o cilindro. Então eu vi em um programa que fala de religiões, então um monte de cilindro, um monte de orações. Então a pessoa só passava e rodava. A outra vinha atrás e rodava. Pronto, oração feita. Muitas vezes as orações de cristãos são assim, mecânicas. Verso 7, verso 8. A oração do cristão não pode ser mecânica. Disse Jesus, e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você já viu alguma religião cuja o tipo de oração levam a um êxtase, mas levam a um êxtase porque a pessoa fica repetindo uma única frase ou uma única palavra e até chacoalha o corpo? Só fala aquela palavra, aquela frase, aquela palavra, aquela frase, aquela palavra, aquela frase, aquela palavra, 1000 vezes, 2000 vezes, achando que isso agrada ou convence a Deus. Não, não pode ser assim. Não vos assemelheis a ele, diz o versículo 8, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes de pedir, antes de orar, Deus já sabe. Oração não é algo que eu vou direcionar a Deus para convencê-lo, para mudá-lo. Ele já sabe. Oração, muito pelo contrário. Mexe comigo, muda a mim. Por isso que esse termo vãs repetições, ele sugere alguns significados. Por exemplo, dizer a mesma coisa várias vezes. Ou então, murmurar. Ou então, falar rapidamente, para que no menor tempo possível você fale muita coisa. Ou então, falar sem pensar. Falar por falar. Cuidado, porque o modelo da oração que Jesus Cristo nos deu pode ser orado de maneira errada. Se eu recito a oração do Pai Nosso, eu não estou orando, eu estou recitando um texto. Se eu falo de cor a oração do Pai Nosso, sem estar colocando minha motivação, meu coração naquilo, porque Deus está olhando o meu coração, eu não estou orando. Jesus não está proibindo
o repetir pedidos de oração. Jesus não está proibindo você não orar o modelo de oração, ou orar um salmo, cujas palavras falam o seu coração, e você transforma aquelas palavras em sua motivação. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando no Getsêmani, por um pedido, ele orou 3 vezes. Está na Bíblia. Lá em Mateus capítulo 26, 44, diz assim: deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Quando Jesus Cristo fala, não useis de vãs repetições, ele está falando não de repetir pedidos, mas sim de repetir de maneira inútil e vã, sem aquilo sair do seu coração, sem estar na sua motivação, sem estar claro na sua mente o que você está querendo, o porquê que você está pedindo, está orando dessa maneira. Sem estar colocando reflexão, entendimento no que você está falando, de tal maneira que você tem que tomar cuidado para não sair da sua boca palavras vãs, inúteis, até diante de Deus. Posso te dar um exemplo. Quantas vezes encontramos um momento de oração nas igrejas, onde uma pessoa está orando em voz audível, e por alguma razão a pessoa fala uma frase: olha, eu quebrei o pé ontem, e alguém diz, glória a Deus. Que sentido você quer dar esse glória a Deus na hora que o irmão diz que quebrou o pé? Na hora que diz que tal pessoa teve uma doença séria? Quantos glórias a Deus foram dados no momento da oração em que se estava dizendo de um problema, de uma luta, a qual se quer se ver livre pelo poder de Deus? E a pessoa nem esperou. Já disse, glória a Deus, porque você quebrou o pé. Estranho, né? Estranho. É estranho, porque esse glória a Deus saiu no momento impensado. Uma oração que saiu sem reflexão. Queridos, é isso que Jesus Cristo está falando. Oração que vem só dos lábios e não do pensamento, da razão e do coração, acaba sendo vãs repetições. Por isso que o alerta aqui é que nós precisamos ter cuidado com o falar decorado e mecânico, com os jargões religiosos. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que saber o que significa aleluia e glória a Deus. Amém. Porque muitas vezes quando eu falo amém, o que eu estou querendo dizer com isso? Só, vamos acabar logo a oração? Queridos, é peso, não é algo mecânico. Jargões religiosos se tornam coisas mecânicas muitas vezes em nossas orações apressadas. Orações que a nossa mente passei, mas a nossa boca está falando alguma coisa. Olha que distanciamento está do coração. Palavras que vão vazias. Mente que vai, e onde está o coração? Por isso, Jesus Cristo alerta os seus discípulos. Estar no jardim de oração, no momento de oração, é um momento precioso. Você precisa estar ali de corpo, alma, mente, coração. Mas também Jesus Cristo diz aos seus discípulos que a oração do cristão, ela visa alguma coisa. Antes de pensar que você vai mudar o coração de Deus, quando pensamos e refletimos sobre oração, nós vemos algo que vai mudar o nosso coração. Algo que vai mexer com a nossa parte espiritual. Porque a oração, ela visa um despertamento pessoal. Antes de eu querer que Deus haja na vida do outro, no momento da oração, Deus está agindo na minha vida, no meu coração, despertando a minha consciência da necessidade dele. Porque quando eu estou de joelhos dobrados, quando eu estou orando, eu estou confessando a minha total dependência de Deus. Quando eu oro, eu estou dizendo, Deus, eu dependo do Senhor. Na minha vida, na minha família, na minha igreja, na minha cidade, no meu país, neste mundo. Se não for o Senhor, ai de nós. Ai de nós. Verso 8, segunda parte, onde Jesus Cristo diz assim, o seu Pai já sabe o que você precisa. Deus já sabe tudo o que você precisa na sua vida. O que você acha que está informando Deus? Você acha que está lembrando Deus de alguma coisa? É por isso que a oração do cristão não busca informar Deus. Ô Deus, o Senhor sabia que ontem? Deus, o Senhor sabia que talvez amanhã?
Nós não estamos informando Deus de nada, Ele já sabe de tudo. Oração não é ensinar a Deus o que precisa ser feito. Eu não estou dizendo, olha, Deus, a melhor forma de resolver essa situação é essa, Deus, faz assim. Oração não serve para isso, não. Será que eu acho que eu tenho a melhor solução para aquela situação do que Deus? Então eu não estou conhecendo o meu Deus. Ou eu estou com Deus errado. Um Deus que tem que falar para ele, Deus, ó, a melhor forma de arrumar isso aqui, quem é o conselheiro de Deus? Romanos tem essa pergunta, né? Em tudo que ele fez, em tudo que ele faz, quem é o conselheiro dele? Sou eu e você quando estamos orando? Não. Oração também não é para persuadir a Deus, convencer a Deus de fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Deus só tem que fazer isso, Deus tem que fazer isso, Deus tem misericórdia, faz isso, faz isso, faz isso, Deus. Oração não é para isso. Quem sou eu para mover a mão de Deus? Por isso, oração é um momento de declarar, Deus, eu sou totalmente dependente do Senhor, da tua vontade. Por isso que oração, quando eu estou orando, eu estou tocando a mim, mudando uma transformação da minha pessoa. Um despertamento espiritual meu, pessoal, em primeiro lugar. Quem sou eu, ó Deus, diante disso? É o Senhor que pode, é o Senhor que sabe. Deus já sabe do que precisamos antes que pedimos. E alguns perguntam, então por que orar? Se Deus já sabe, se Deus já vai fazer, olha que arrogância nossa. Sendo que quem diz para nós orarmos é a Bíblia. Ore sem cessar, busque a Deus, peça. Por que orar então? Queridos, nesse caminhar que estamos vendo nesse texto, entendemos que orar, porque através da oração nós estamos nos despertando espiritualmente. Estamos acordando espiritualmente para quem somos, o que é o mundo, e que existe alguém que é maior, é soberano. Buscando a Deus, nos concentrando nele, focando nele, nós estamos nos desligando das coisas carnais deste mundo, da nossa natureza carnal, para nos ligarmos às coisas espirituais. Estamos nos deixando de olhar para este mundo, para olhar para as coisas do alto, porque é lá que o nosso Deus está. Diante de Deus em oração, nós estamos como que pegando a nossa ansiedade e jogando ela para fora. Deus, toma. Toma, Deus. O Senhor que pode, o Senhor que pode. Aliviando as nossas ansiedades e declarando a nossa esperança e dependência naquele que é maior, em Deus. É isso que estamos fazendo. Porque se não é para tirar a ansiedade e colocar nas mãos daquele que pode, se não é para declarar em fé que esperamos que Ele haja, porque Ele fazendo é o melhor, para que orar então? Aí sim essa pergunta cabe. A oração, queridos, não muda Deus. A oração não é para mudar a Deus. A oração é para mudar a nós mesmos. A nós mesmos. Eu quero concluir te lembrando que em nossas orações, em nossos momentos de devoção pessoal, quer seja na igreja, quer seja em casa, em qualquer lugar, quando nos colocamos espiritualmente no jardim de oração, nós precisamos seguir esse modelo de oração que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou e nos deu. Uma oração que não deve ser fingida, não deve ser hipócrita. Uma oração que não pode ser mecânica, repetitiva ou somente de boca para fora. Uma oração que tem como visão, entendimento, um despertamento espiritual a partir de nós. Por isso que Jesus Cristo disse aos seus discípulos: vocês vão orar assim. Eu quero convidar você a ficar em pé e, concluindo, vamos orar como Jesus Cristo nos ensinou, nos dando esse modelo. Todos juntos, baseado em Mateus 6, verso 9 até o verso 13, a oração que Jesus Cristo disse: vocês, meus discípulos, vocês cristãos, orarão assim. Vamos orar todos juntos? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe o seu ano, seu e sua família. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.